gente. Eu acho que eles estavam esperando um palestrante bem grandão. Todo mundo me ouvindo? De vez em quando vocês sabem que eu vou fazer assim só para ver se vocês não dormiram, se não foram para o além. Então, tudo certo por aí? O tema da noite eu escolhi desse livrinho que eu adoro, que é o Caminho, Verdade e Vida, que é da mesma coleção que ele estava lendo ali, que é o Fonte Viva. Esses livros eu chamo de livrinhos porque são doces, amáveis, às vezes dão nos dedos da gente, mas servem para nos dar lições de como viver melhor aqui na Terra. Já pensou? Quando a gente reencarna, a gente vem assim bebezinho, vem pronto para viver uma vida e vai aprender tudo do zero, não é? Quase tudo. Muita coisa a gente já traz de outras existências, mas a gente vem pequenininho para começar, para ter essa chance de começar do zero. E às vezes, esquecidos que estamos, precisamos aprender de tudo, a comer, a andar, a nos vestir, a nos portar. E depois de uma certa idade a gente vai se lembrando do que foi, do que era, dos hábitos, e a gente vai incluindo nessa nossa vidinha. E hoje o tema dessas lições maravilhosas para bem viver aqui na Terra caiu como uma luva para mim, e eu quero que você avalie aí se não vai cair para você também, se não vai servir certinho para a tua vida. Porque essa coleção Fonte Viva foi feita pelo Emmanuel, é a ideia do Emmanuel, mas é a mãozinha do Chico que escreveu. E Emmanuel escreve muito bem, lindamente, e o Chico é aquela doce criatura. E as lições que eles trazem nos servem sim como um manual de instrução, para não aprontar muito enquanto está encarnado aqui na Terra. Vamos à lição da noite? Ela chama assim: como pedes? É uma pergunta. Como pedes? Pedir é uma coisa que a gente faz sempre. Quer ver nós mulheres depois que temos filho? Meu Deus do céu, é para Maria de Nazaré e Jesus, a gente pede que a febre diminua, que a criança aprenda a falar, que largue o bico, que largue a fralda, que na escolinha ele seja bem recebido, essas coisas assim de pequenininho. Quando chega na adolescência é pior, meu Deus, que essa rebeldia passe. Quando chega um pouquinho mais jovem, que ele volte de noite, que não aconteça nada, a gente pede. É ou não é? Os pais também, e para outras coisas também, mas eu gosto de enfatizar as mães porque são as que mais pedem, né? Depois que a gente tem filho, a gente não para mais de pedir. E Jesus disse: pedis e obtereis, não é? Faz assim para mim, para a gente firmar: ó Jesus, você falou e a gente quer. Só que ele disse uma coisa a mais que a gente se esquece da frase: pedis em meu nome e obtereis. Agora nós vamos ver a diferença do pedir e o pedir em nome dele. Vamos lá. Emmanuel coloca assim, ó: em muitos recantos encontramos criaturas desencantadas da oração. O que é uma pessoa desencantada? Vamos primeiro no que é encantado. Quando a pessoa está encantada, tudo é bonito, tudo é bom. Quando está encantada por um trabalho, por uma escola, por alguém, ai, tudo é jóia. A gente faz até umas fantasias, né? Porque a gente é campeão de fantasiar as coisas na cabeça. E no período de encantamento, a gente faz até muito mais do que era. Aí chega uma hora que a gente desencanta. E aí a gente começa a achar tudo ruim. A gente vai de um extremo para o outro extremo. Então agora nada mais funciona, nada mais é bonito e tal. Então o que o Emmanuel está dizendo aqui é que a gente encontra por aí muita gente que está desencantado com a oração, porque pediu e nada aconteceu. Pediu e o Grêmio continua lá numa condição ruim. Pediu e o filho foi achar aquela traste daquela nora. Pediu. Não é assim? A gente faz uns absurdos assim? Pois é. Então Emmanuel continua. Não prometeu Jesus que a resposta do céu viria para aqueles que pedissem em seu nome? Então, aí muitos corações permanecem desalentados, que é assim, sem condição, até revoltado, né? O Emmanuel escreve bonitinho assim, mas a gente fica revoltado mesmo quando não ganha uma coisa. E esses corações assim, por quê? A morte levou alguém. Assim, eu rezei tanto para ele não morrer e ele morreu. Eu rezei tanto para acontecer isso e não aconteceu. Então, muitos corações estão desalentados pelo que aconteceu, porque desastres aconteceram, imprevistos surgiram nessa nossa estrada comum. Até aqui, beleza? Acontece com todos nós. Enquanto a gente está fervoroso,
fervorosa na oração, a gente vai ganhando força e coragem. Mas quando nós vemos que o nosso desejo não foi atendido, às vezes, como a minha avó dizia, a gente vira a casaca. Vocês conhecem esse dizer? Vira a casaca e daí já não quer mais. É como se dissesse assim, virou do avesso. E aí, em vez de rezar, agora passa a fazer o contrário. Essa reza não funciona, não adianta nada. Eu não quero mais saber nada de Deus, de Jesus, de Maria de Nazaré, de ninguém. Não vou mais no centro. E a gente vira a casaca e fica daquele jeito. E vocês acham que Jesus, Deus, o nosso anjo guardião, os espíritos amigos ficam chateados conosco? Chateado só fica quem é humano, que ainda não tem a condição de entender. Chateados ficamos nós. Meu Deus do céu, a gente fica chateado por qualquer coisa. Eu mesma, eu fico chateada por qualquer coisa. Aliás, nem precisa nenhuma coisa, eu já fico chateada. Às vezes a gente é assim, né? A gente tem que admitir como é. Eu sou dessas. E aí, quando você reza e não acontece, parece assim, ah é? Pra ela tu fez, pra mim não. Então é assim que tu gosta de mim? Eu vou lá naquele centro de noite, no frio, tomo água fluidificada, ajudo na cesta dos idosos, faço isso, faço aquilo. Quer dizer, a gente sabe cobrar, né? E tu não deu pra mim o que eu queria. E a gente faz. E aí, tu acha que Jesus vai ficar ofendido com você? Não. Ele vai olhar para você como uma criança que você é. Jesus não falou uma vez num discurso deles lá, deixe vir as minhas criancinhas, Pedro? Não foi assim que ele falou? Vocês lembram disso? Sim. Criancinhas somos nós. Sabe por que ele falou isso? Vocês lembram como é que era o Pedro? Pedro era aquele que tinha os ímpetos assim, ele tinha uma ideia na cabeça e já fazia, ele nem pensava direito o que ia acontecer depois. Tanto é que ele pegou a espada, ele cortou a orelha do soldado, ele fazia coisas assim, que depois ele se envergonhava, mas ele não pensava antes de fazer. E num desses discursos que Jesus estava fazendo, numa palestra dessas que ele estava dando, as pessoas começaram a se aproximar demais de Jesus. E aí ele vinha e dizia, não, aqui não pode chegar, não, vai, a senhora já pediu coisa demais para ele, vai embora. Ele queria livrar o caminho de Jesus. Aí Jesus disse, Pedro, deixa eu vir as minhas criancinhas. Ele não estava falando só das pessoas que têm pouca idade nessa existência. Ele estava falando de pessoas que ainda têm a ideiazinha infantil de querer conseguir tudo quanto é coisa, de querer estar perto e tudo mais. Ele nunca afastou ninguém, porque Jesus já é elevado. Aliás, ele é o nosso maior exemplo de elevação. E Jesus, ele serve de exemplo para nós para qualquer coisa. Tanto é que quando querem falar de Jesus, fala assim, o médico de todos os tempos, o professor, não é assim? O terapeuta, a gente vai inventando coisas assim, porque Jesus foi tudo mesmo. Ele sabia ensinar toda e qualquer coisa. E as coisas que ele ensinava eram tão verdade que ainda estão valendo. As coisas que ele falava ainda são tão certas que ninguém fez melhor do que ele ainda. Então, quando Jesus ensinou isso, ele não ensinou só por Pedro. Claro que o Pedro ficou chateado. Ah, essa gente toda perto do Senhor, deixa que eu tire essa gentarada daqui. Quando Jesus ensinou para ele isso, ensinou para os outros apóstolos, ensinou para nós também, dizendo que não se culpe por ainda pedir coisas que não são verdadeiras, por pedir coisas que você acha que merece. Não se culpe por isso. Você ainda tem o direito de estar na sua infância espiritual. Você não aprendeu ainda, eu também não aprendi. Eu peço tanta coisa, gente. Aí eu sou daquelas assim, ó, se eu ganho eu fico feliz, obrigada Deus, se eu não ganho eu fico bodenta. Tudo bem? Isso que eu sou espírita há 400 mil anos e a gente sabe que tudo na vida tá certo, né? Mas tem um monte de coisa que a gente só sabe na teoria, tem um monte de coisa que a gente só sabe para falar, tem um monte de coisa que quando a gente está vivendo mesmo, mas não é bem assim. É igual em casa, veja se não faz sentido para vocês. O marido e a esposa pegam uma gripe, a mesma gripe, mas a gripe do marido é sempre mais forte, não é? Mas a tua gripe não te derrubou, a minha derrubou. O homem está sempre mais esgualepado que a mulher. É uma tendência natural do homem ter menos resistência à dor. A dor física eu tô falando. Só para dar um exemplozinho bobo. Mas a gente é assim. A gente olha para os outros e pensa que os outros não sofrem. Não, mas ela tá ali toda faceirinha, né? Não tem sofrimento na vida dela. Eu é que tenho, eu que mereço. E por que ela que ganhou? Por quê? Nossa... E a gente faz coisas do tipo assim, ó, alguém ganha, sei lá, um sorteio que teve aqui em Sombrio. Daí alguém ganhou.
Aí ficam anunciando, fulano de tal ganhou. Daí a gente chega à audácia de dizer, não sei por que ganhou, já tem tanto dinheiro, para que ganhar? Não devia ser fulano. Não que eu queira pra mim, não, longe de mim. Mas devia ser fulano que tem menos e tal. A gente faz cada absurdo. Gente, desde que você se tornou espírita, você ouve, você talvez não compreenda, mas ouve. Tudo está sempre certo. Tudo que está na tua vida é teu. É herança tua mesmo, não adianta dizer, também Sidney fez aquilo e daí acabou caindo tudo pra cima de mim. Não. Se acabou caindo tudo pra cima de ti, era o teu momento, era a tua hora, é o teu aprendizado, é pra você. Não adianta a gente querer culpar os pais, porque os meus pais não fizeram por mim, porque os meus irmãos pegaram tudo que eu tinha. Sabe essas coisas assim que eu ouço? Eu vou falando todas essas coisas, são coisas que eu ouço, tá, gente? Porque eu sou farmacêutica, eu trabalho no balcão da farmácia há quase 30 anos, então a gente ouve história. E muita gente adoece por causa dessas histórias. Porque quando a mamãe morreu, eu que cuidei dela. E na hora de dividir as coisas, igualzinho para cada um, é injusto. A pessoa adoece por uma injustiça. O meu ex-marido foi um sacana, não deixou nem o dinheiro para as crianças, eu que cuidei, adoece. A gente sempre acha que o outro é culpado, que a vida foi injusta, que Deus é um sem vergonha. A gente acha umas coisas assim para se colocar como vítima. Vocês estão acompanhando? É aqui? Quando na verdade não tem erro, gente. Não tem erro. E a gente vai passar vergonha. Sabe quando? Quando a gente tirar esse corpinho aqui, quando ele ficar aqui no caixão e a gente se deslocar, vamos dizer que vai todo mundo se escapar do umbral, vamos dizer que vai todo mundo para a colônia espiritual e a gente vai se encontrar lá. E cada um vai ter a chance de ir lá para aquela sala onde a gente vê a vida passada. E a gente vai assistir o filminho da vida. E aí a gente vai ver. Vai passar vergonha. Porque tu passou a vida inteira dizendo que alguém era ruim pra ti. E quando você for ver o filminho, você vai ver que você foi muito pior. De tanta coisa ruim que você pensou. Você vai ver o que tu tinha prometido antes de encarnar. E o que você fez realmente depois que encarnou. Você vai ver as promessas e as dívidas. E às vezes a gente criou mais dívidas do que bem feitos, sabe? A gente passa vergonha, tanto é. E essa espiritualidade assim que já evoluiu mais, eles são tão gentis conosco, que quando eles sabem que a gente vai passar muita vergonha, eles dizem, olha, não está disponível o filme da tua vida ainda. Sabe por quê? Para você não morrer de vergonha. E aí você vai evoluindo um pouco mais e quando você tiver condições de ver as cagadas que fez, aí você vai assistir. Então se você chegar lá e não for te oferecida essa oportunidade de ver o filminho, não insista. Espera evoluir primeiro. Espera. Porque tu vai passar vergonha. Tem até um livro. Ai, gente, eu leio os livros, eu acho tão lindo assim, mas depois eu esqueço tudo. Esqueço o autor, esqueço tudo. Mas é um livro que eu li. O homem, ele era presidente de uma casa espírita há muito tempo, muito tempo, sabe? Aquelas pessoas que já se confundem com a casa, assim, de tanto tempo que ela tá lá. E ele se achava a pessoa mais boa da cidade, de tudo, assim, de todas as igrejas que tinham na cidade dele, ele era o melhor. Ele já achava, né? Porque ele tinha dedicado a vida inteira ao espiritismo, então ele tinha sido palestrante, ele dava passe, ele cuidava das crianças, ele fazia de tudo. E aí quando ele desencarnou, obviamente, ele achava que ele tinha direito a muita coisa. E quando chegou lá, ele não recebeu glórias, honrarias, pessoas dizendo que ótimo que o senhor está por aqui, que beleza. Não recebeu nada disso. Ele disse, acho que houve algum problema. Eu quero falar com o responsável aqui. Nunca faça isso. Se a coisa não chegou até você, fica caladinho que daqui a pouco você vai descobrir por que não. Mas ele achou não. Tantas horas dedicadas ao bem, tantos serviços prestados nessa encarnação, impossível? Tem algum erro? Eu sei que vocês são organizados por aqui, mas deve ter havido alguém, algum estagiário, algum jovem aprendiz, errou alguma coisa. Eu quero rever a minha situação. E é a pessoa que estava lá, obviamente, evoluída, dizendo, tem certeza que o senhor quer rever a sua situação? Claro,
Se possível, uma entrevista aqui com o governador. Com o governador, quanto maior a categoria de espíritos lá nas colônias, mais evoluído é o ser, mais vergonha você vai passar. Então não faça essa besteira. Mas ele fez? Não, eu quero sim, de preferência, eu quero ver todas as possibilidades. O que aconteceu? Deve haver aí uma brecha, alguém que se enganou. Não, eu não estou culpando ninguém, mas deve ter acontecido. E aí ele conseguiu a tal da entrevista. É claro que o governador sabia que ele ia morrer da vergonha. Daí ele disse, se o senhor quiser, a gente pode deixar essa entrevista, essa conversa para um outro dia. Não, já que estamos aqui, eu quero hoje, quero conversar, quero saber. Gente, foi permitido que ele visse alguns pontos da vida dele. E a pessoa fica lá sozinha, para não passar vergonha acompanhada, porque quanto mais gente assistindo, mais vergonha a gente passa, né? Então, se a gente cair sozinho em casa, a gente só levanta e pronto. Se a gente cai no meio da rua, pelo amor de Deus, em vez de chorar, primeiro a gente olha quem que estava olhando. Não tinha ninguém. Ai, tinha. Meu Deus, fui cair bem na frente da escola. Ai, coisas assim, né? Então, a pessoa assiste o filminho sozinha, para não passar muita vergonha. E quando ela sai da salinha, não tem ninguém ali por fora. Pra ela não precisar nem encontrar olho com olho, sabe? E aí foi o que aconteceu com ele. E lá, nesse filminho, tem todos os dias da tua existência. Todos. Com todos os pensamentos. Eu tô dizendo não só os fatos, tá? Eu estou dizendo os pensamentos que você teve. Então, você olhou a pessoa, pensou um monte de coisa dela. Lá vai aparecer no filminho tudo que você pensou dela. E aí você vai decidir qual é a hora que você quer parar. O homem não viu 10 minutos de filme e já pediu para parar. Não deu mais para ele, a vergonha foi tanta. E quando ele saiu cabisbaixo e ó. Quando chegou lá embaixo, aquele que estava levando ele para lá, que tinha conseguido dar entrevista, perguntou, tudo certo? Não, tudo certo. Quer voltar para algum lugar? Quer conversar com mais alguém? O que fazer? Não, lá tá bom. Eu fico assim, tá ótimo. Acho que até se tiver um serviço aí para mim para eu poder fazer. Sabe por quê? Porque ele tinha prometido mundos e fundos que ele ia fazer, que ele não precisava nem remuneração. Que ele ia trabalhar por amor, que ele ia fazer tudo. Meu Deus, que ele não ia... Nossa, o homem tinha prometido tanta coisa, eles até sabiam que era exagero, por isso não colocaram na vida dele. Mas ele prometeu tanto e fez tão pouco, gente, fez tão pouco. Lá foi mostrado para ele, você ganhou uma saúde de ferro, homem, você não pega nem gripe. Você ganhou uma família que não te incomoda, tua esposa é uma bênção. Teus filhos nunca te incomodaram nem na adolescência, para você poder cuidar desse serviço. E é esse serviço que você está reclamando? Você acha que tem tanto direito assim? Então vamos olhar o que você fez nesse serviço. Mostrava os pensamentos dele quando atendia no atendimento fraterno. Mostrava os pensamentos dele quando ia lá entregar a cesta básica para os idosos. Os pensamentos dele acabavam com ele. Tudo que ele tinha feito com os braços ali, e nas horas que ele tinha, ele destruía com o pensamento. Então na balança lá do que sobrou, o bem era pouco. Entendemos? Então, para traduzir a história, não peça entrevistas, aceite bem feliz o que você ganhou, que já é bem bom, fique quietinho até ganhar mais e vá trabalhando. Combinados? Voltamos ao texto então. Bom, Emmanuel diz que ele até volta no tema, e repitamos o que o Mestre Divino falou, que o homem deveria solicitar em seu nome. Sabe por quê? Porque quando a gente vai pedir em nome de alguém que é bem importante, a gente vai cuidar até com as palavras. Você não pode falar qualquer coisa quando você vai pedir em nome de alguém que é muito importante. É só pensar numa empresa, numa instituição. Quando você vai falar com o estagiário, você vai lá e diz, pode me dar aqui, que é meu. Quando você já vai falar com o encarregado, já esse horário é direito de eu receber isso. Quando você vai falar com uma pessoa mais acima, diz, olha, no meu contrato está dizendo que eu deveria receber isso e isso. Quanto mais acima, mais educação você tem que ter e mais cuidado ao falar. Você não vai chegar lá para o dono da empresa e dizer, mas também me prometeram mundos e fundos e não deram nada. Só se você é meio louco mesmo, só se quer passar vergonha. Então o que Jesus está dizendo, peça o que você quiser, mas em nome dele. Por quê? Porque aí você já vai botar um filtro. Você já não vai mais pedir tanta besteira. Se você vai pedir para o Grêmio subir a categoria dele, você já vai pensar, será que é tão importante assim? Será que é mesmo isso? Ou será que é um orgulho meu? Será que não é para eu passar vergonha? Eu estou falando besteirinhas assim só para a gente colocar na balança, tá? Mas tem coisas que a gente pede que não fazem muito sentido.
E às vezes as coisas que a gente pede fazem todo o sentido do mundo naquele momento, naquela evolução que a gente está, naquele nível de dor que a gente está sofrendo. Mas vocês lembram? Tudo está sempre certo? É difícil de entender isso, gente. Facinho de falar, né? Facinho de falar. Tudo está sempre certo. Quando a vida está bem boa, tudo está sempre certo. Quando a vida está ruim, tudo está sempre certo, Mas que coisa, é só isso que eu mereço? Meu Deus. E aí fica difícil de a gente entender. Mas o espírita tem essa bênção de literatura, esse consolador que foi prometido e a gente já recebeu, que diz para nós que não existe injustiça, não existe erro, o RH divino não erra. Se a tua irmã é mais feliz no casamento do que você, ela vai trazer filhos mais difíceis, gente. Se você não foi feliz no casamento, teus filhos são mais fáceis. Sempre vai haver uma compensação. Ninguém fica com tudo pior e ninguém fica com tudo melhor. Se você não tem ainda na tua vida, é porque ainda você não adquiriu o mérito necessário para ter aquilo. Você pode se perder. E na hora de pedir, pode pedir. Ninguém vai ficar chateado por você pedir. Mas você não tem o direito de ficar chateado se não receber. Porque a gente quer receber aquilo. Igual o pedido da Shein, né? Vocês fazem pedido da Shein? Aquela loja online. A gente faz pedido, a gente quer receber aquilo que pediu. Tô pagando, eu quero. Semana passada eu recebi umas roupinhas que eu comprei lá e eu pedi uma camiseta lindíssima, vinho, e chegou verde. E eu fiquei muito chateada. Meu Deus, será que a pessoa não sabe ler a cor? Daí eu pensei, vai ver um estagiário, alguém muito ansioso, né? Viu a camiseta, não sei o que, não sei o que, não sei o que, desenho de lua, V, botou um V lá, ele pensou verde. O ansioso é assim, né? O ansioso não espera a pessoa terminar de falar e já vai imaginando. Então daí, vesti a camiseta, me contentei com ela, não vou devolver, né? Fica assim mesmo. Na vida da gente também é assim. Se você pediu vinho e veio verde, te contenta, porque o RH divino não erra. Você vai receber o que você precisa. Você vai receber a força, a coragem, a ideia para seguir. Você vai receber o que é bom para você. E sabe? Outro dia eu fui usar a camiseta, até que eu me achei bonita com ela. Acho que o verde tirou minhas manchinhas, acho que o vinho nem ia ficar tão bom. Na tua vida também é assim. Você vai receber alguma coisa, você vai até ver. Nossa, até que eu nem precisava aquilo que eu tinha pedido, isso aí que eu ganhei é bom mesmo. Às vezes é até uma coisa que aparentemente é ruim. Uma doença, uma limitação financeira, um filho mais difícil, uma condição lá no teu trabalho que às vezes te estressa, aquela criatura que insiste em ser atendida por você e você não suporta. O universo dá um jeito de mexer as coisinhas para que você aprenda, para que você tenha a oportunidade de perdoar, de ser perdoado, para que você aprenda com as situações. Eu não sei se eu já contei aqui para vocês, mas eu tenho um caso muito claro na minha vida. Logo que eu entrei no meu primeiro emprego, eu tive uma desavença muito feia com a minha chefe. Mas foi coisa assim horrível mesmo. Eu achei que era a pior coisa do mundo. E eu fiz de um tudo para sair das garras daquela mulher, assim eu dizia. E nossa, pedi transferência. Eu sou farmacêutica, então eu trabalhava numa rede que tinha várias farmácias, então na minha visão é muito fácil. Eu peço transferência para outra cidade, eu não era casada, não tinha filho. Peço transferência para outra cidade, eu vou trabalhar em outro lugar, nunca mais vejo essa mulher na minha vida. Levou um tempinho, mas eu consegui. Mudei para outra cidade. Isso aqui é vida. Claro que a gente pode melhorar. Sabe o que aconteceu? Não deu um ano que eu tinha mudado, que eu estava assim por cima da carne seca. Até pensava, viu, coitada de quem tem que trabalhar para ti. Pensava coisas assim bem elevadas, né? Coisa de gente espiritualizada, coisa de espírito de luz, eu pensava. De luz para torrar ela, né? Assim que eu pensava. Aí mudei de cidade, tudo estava bem colocada. Aí a empresa fez uma mudança geral na estrutura e decidiram que a cidade que aquela pessoa cuidava era muito pequena, que ela tinha condições de cuidar de duas. E adivinha da onde que ela veio? Veio cuidar da minha cidade também, né? Lá de onde eu estava.
Eu quase infartei, gente. Sabe quando o coração vem na boca e volta, e agora? O que vai ser de mim? Eu tinha, inclusive, feito pirraças pra ela. Essas coisas de gente elevada, assim, né? E aí a minha situação não era nada boa com ela. E ela foi visitar a farmácia. E ela já entrou assim, né? Naquela condição elevada também. Oi, querida. Nos encontramos de novo. Gente, eu não sabia se tinha me dado dor de barriga, se eu tinha que correr pro banheiro, se eu tava nervosa, se o coração tava saindo. O que eu fazia? Sorrir. Nossa, mudaram você, é? Ela, sim. Vamos trabalhar juntas novamente. É assim que o universo faz. É uma desgraça. A vida traz para a tua vida quem você deve, quem você precisa pedir um perdão. E assim, sabe aquelas coisas que antes falavam assim, a vida dá voltas, querida, dá. E às vezes você tá do lado que você não queria, né? Dá muita volta, traz pessoas, leva pessoas, traz situações, leva situações. Ah, enfim. Todo mundo tem uma historinha dessa porque é real. Você não veio aqui encarnar para passeio. Não veio aqui para fazer luzes no cabelo e ficar desfilando de beleza, não. Você veio para fazer as coisas certas e não tem muito tempo para fazer. Não dá para desperdiçar tempo e possibilidade. Você vai ter que realizar as coisas. Até aqui entendemos bem? Então vamos seguir com o Emmanuel, né? Porque tá ficando feia a nossa situação. Lembra que o tema da palestra era como pedes? Lembrando que não tem problema nenhum você pedir. Só que não pode ficar chateado com o que receber. E sabendo que não há erros no RH divino. Você vai receber o que você pede na medida da condição que você tenha para receber. Olha, eu sempre conto esse exemplo porque é muito real. Lá na farmácia a gente atende no balcão a pessoa, né? Daí tu atende lá, às vezes vem a pessoa assim, ó, intoxicada de tanto que comeu. Ai, porque eu fui antes no rodízio e comi, eu tô passando mal, a pessoa tá até verde, eu quero vomitar e não sei o que. Daí a gente vai lá e prepara o que a pessoa precisa, vende os remedinhos, bota na cestinha e manda pro caixa. Quando chega no caixa, a pessoa olha todas aquelas balas, chocolate, não sei o que, barrinha de cereal, ela bota junto. Ela já tá passando mal porque comeu demais. E ela vai lá e vê aquelas doçuras todas, fica louca, pega, bota esse aqui, mais um esse aqui, eu olho lá da frente e penso, meu Deus do céu, bem assim que eu sou mesmo. Tô ali passando mal com uma coisa e já tô pensando em aumentar o processo. Às vezes a gente tá aqui, encarnado aqui na Terra, já tá passando mal por alguma coisa. Talvez não um desvio alimentar, mas você tá passando mal com um filho que você não consegue educar, com um parente próximo com uma situação. E aí você pede para Deus te livrar dessa situação. É a mesma coisa que ele pensa, criatura, você já está passando mal porque você já fez errado. Só agora te limita, né? Ali no caso da pessoa, faz uma dietinha, toma água hoje, toma uns remedinhos, toma água e deu. Hoje não é dia para comer. A mesma coisa para nós, criatura, você já aprontou tanto para essa outra. Fica quietinha agora, só faz o que deve e fica quietinha. Essa serviu para mim, talvez para vocês também. Não reclame muito. Não tem erro, né, RH divino. Talvez o teu anjo olhe para ti e fale de novo, criatura. Mas essa era a tua chance. Eu trouxe fulano até aqui para você perdoar. Não perdoa de novo. E aí ele diz, agora vai levar mais um tempinho para a gente conseguir esse encontro novamente. Mas vai ter. Vai ter. Se você não resolve, vai ter o próximo. E vai ter o próximo até você resolver, entendemos? E enquanto tá assim pela nossa decisão, tá bom. Daqui a pouco vem de você não ter opção. Daqui a pouco vem o encontro e você ser obrigada a aceitar a pessoa, não tem escolha. Então, que a gente saiba receber as coisas que a gente ganha. E lembrando só, né? Cada vez que a gente reza, você reza, independente da qualidade, do teor do teu pedido, normalmente a reza da gente é para pedir, né? Independente do teor dessa reza, você vai receber coragem, lucidez, entendimento. Você sai de uma oração, ninguém sai de uma oração assim, avoado. Ninguém sai de uma oração com o coração partido. Ninguém sai de uma oração sincera, ruim. Você com certeza vai sair melhor, com mais força, com mais imunidade. Imunidade física e imunidade espiritual. O que é imunidade espiritual? Você conseguir se defender dos obsessores. Porque às vezes você está rezando ali, o obsessor sumiu. Ui, essa odianta está rezando de novo. Reze.
Se ele está ali, ó, no teu ouvido, te perturbando, te incomodando, na hora da oração ele some. Ninguém suporta oração, leitura, um vídeo, um audiolivro, uma coisa boa. Ninguém suporta. Ninguém, um obsessor. E lembrando que o obsessor não está ali contigo à toa. Ah, não foi assim, eu achei bonitinho o ar do óculos, lá vou ficar... Não. O obsessor só vai ficar contigo se tem alguma razão de ser, se tem alguma afinidade com você, ou com o que você pensa, ou com o que você anda fazendo, ou mesmo coisas mais pesadas como dívidas de passado. Entendemos? Então, depois dessa noite, que a gente consiga sair ali pelaquela porta, lindos, iluminados, que o obsessor não nos encontre mais, que ele nem reconheça a gente, mas que a gente saia com essa ideia: não há erro, aceite o que vem, seja dócil com as coisas e com as pessoas, reze sim, peça sim, receba toda essa energia que vem na oração e receba o que te foi dado. Feliz da vida. Combinados assim? Então, antes de devolver a palavra para o Sidney, quero dizer que foi um prazer estar aqui com vocês, que é sempre uma alegria quando eu venho para cá. E todas as vezes que eu vim, não sei se o Sidney sabe disso, não sei se eu já contei para ele, mas sempre, no dia que eu venho fazer palestra aqui, algo grande acontece na minha vida. E às vezes não é muito bom. 2 vezes já foram casos assim bem dramáticos, que eu fiz a palestra mesmo, engolindo o choro, porque a gente ganha energia para isso. Mas hoje eu vim feliz da vida. O meu irmão, que mora nos Estados Unidos, acordou de um coma de 7 dias, acordou hoje. E quando eu confirmei a palestra, o Sidney sempre é educado, né? Ele lembra a gente uns 3 dias antes, pra gente não esquecer de vir, né? Então, há 3 dias atrás, quando ele me lembrou tudo certo para a palestra, meu Deus, é sombrio. Sempre em sombrio acontece uma coisa grande. Meu Deus, o que vai acontecer? Já fiquei esperando. E hoje meu irmão acordou. Foram 7 dias e 7 noites de puro desespero, que eu pedi de um tudo. E nem me lembrei que o RH divino não é a imagem. Eu pedia mesmo para ele acordar. E ele acordou, então eu fiquei feliz. Agora, se ele não tivesse acordado, eu não sei como eu estaria. Que sirva de exemplo para nós. A gente pode pedir o que quiser. Por isso que eu estou frisando bem. Mas aceite o que vier, tá bom? Fica feliz com o que vier, que é o melhor para você. Ele está me mostrando a fotinho do meu irmão acordado. Enfim, é um dia feliz. Eu estou muito contente de ter vindo aqui de novo. E que você receba no teu coração essa alegria que está rodando aqui dentro. Esse centro é muito abençoado. Às vezes a gente se afiniza mais com a energia. Eu me afinizo muito com a energia de vocês. E eu fico feliz quando eu recebo o convite para vir, tá? Assim, não vou negar nenhum. Às vezes eu até me atraso, porque hoje, meu Deus do céu, para sair daquela farmácia foi uma loucura. Mas a gente não desiste e vem. Que você seja assim na tua vida, não desista. Chega atrasado, mas vai assim mesmo. Chega estropiado, vai de qualquer jeito. Porque você prometeu estar aqui e você vai ficar tão feliz quando entrar naquela sala e ver que você se deu bem, que você fez o certo. Você vai ficar tão orgulhoso, você vai sair assim, ó. Tomara que aconteça isso com todos nós. E se não te convidarem para a sala, não vá, porque não vai acontecer isso, tá bom? Vamos trabalhar primeiro. Gente, antes de devolver para o Sidney, quero dizer mais uma coisa. Nós filmamos todas essas palestras e o meu marido vai passar o cartãozinho aí para vocês. O que tu quer me entregar? Ah, tá. O cartãozinho vai passar para todos vocês e aqui tem o endereço de 2 canais. Nós abrimos 2 canais no YouTube para divulgar a doutrina espírita, o bem, a luz. O primeiro canal chama Pílulas de Renovação. Ele é só espírita, tem todas essas palestras que a gente grava e que a gente deseja que elas se espalhem por aí. E o segundo canal, ele não é espírita, mas tem um fundo para ajudar as pessoas. Para que ninguém desista da vida, se é que vocês me entendem. Para que as pessoas gostem da beleza, do amor, do bom. E que às vezes as pessoas têm medo de nós, né? Porque a gente é espírita, eles pensam que a gente é macumbeira. Então, Deus livre assistir uma coisa espírita. Então, assiste outro canal. Vai ter um teor muito bom lá dentro também, para quem ainda não tem coragem de ver a vida como ela é. E se você puder, é claro que você pode, convide alguém para se inscrever nesses canais. Se você já é inscrito, inscreva alguém também. Quanto mais inscritos tem no canal, mais o YouTube mesmo sozinho dispara essas mensagens para todo mundo. E aí a gente vai estar divulgando o amor,
o Evangelho, as palavras boas que pode salvar alguém. Como algum dia alguém nos convidou para vir aqui e a gente veio. Como algum dia alguém teve essa bondade de dizer para nós que o Espiritismo era bom. Faça isso, se inscreva lá no canal para fortalecer e, se possível, dá uns likes lá. Tem mais de 400 palestras. Assista algumas, dê uns likes, mostre para alguém. E algumas casas, Sidney, usam o cartãozinho como parte do atendimento fraterno. Quando eu disse da pessoa ir para casa, às vezes a pessoa não tem, tá tão ruim que não consegue ler, né? Daí dá uma palestrinha para ela só ouvir. E aí, ouvindo, vai melhorando, a energia vai subindo, o obsessor vai se escapando, porque a pessoa fica chata para ele. E aí a vida vai melhorando. Combinados? Que a paz de Jesus esteja com todos nós e que assim seja.